tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Então, amigo Jesus, aqui estamos, nos colocando à tua disposição, para que possamos receber tudo aquilo que necessitamos para o nosso conforto íntimo, para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia, para nossas bênçãos, Jesus. Ampara cada um de nós, que possamos fixar tudo aquilo que for falar pela nossa querida irmã Luciana, que ela seja bem inspirada, bem intuída. Jesus amado, nos envolva na tua misericórdia, na tua paz, e que possamos sair daqui bem melhor que aqui chegamos. Em teu nome, damos por iniciado a exposição desta tarde. Que assim seja. Boa tarde a todos. Casa florida, coisa boa, um jardim cheio de flores. A gente fica muito feliz por retornar a essa casa, sempre uma alegria. A gratidão pelo convite e pela confiança da casa. Então, gente, me foi pedido para falar sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo de suma importância, porque a gente tem que pensar, Kardec fez tudo pedagogicamente. Ele coloca bem no início do Evangelho esse capítulo. Por quê, gente? Porque ele fala da imortalidade da alma. Ele fala sobre a vida futura, que trata a imortalidade da alma, sobre as questões espirituais que nós vamos ter como exemplo na nossa doutrina espírita. Então ele já traz lá no início do Evangelho para a gente poder já ir entendendo o que a doutrina está nos trazendo. Então, muito importante quando ele nos traz isso lá no capítulo 2, bem no iniciozinho do Evangelho, já nos mostrando que tudo aquilo que nós formos estudar na doutrina espírita vai sempre falar da vida futura, porque nós estamos aqui num preparo para a nossa vida, para a vida futura. Cada um de nós está aqui num ensaio. Nós estamos aqui aprendendo a nos amar, aprendendo a respeitar, aprendendo a olhar o outro, a nos melhorar, a sermos melhores. E como é que a gente vai fazer isso? Para que a gente seja melhor, a gente precisa estar no mundo, sem ser do mundo. Isso é muito importante, porque às vezes a gente não para assim para fazer essa definição. É estar no mundo sem ser do mundo. Tem uma diferença nisso. A gente pode estar, conviver, estar com aqueles que estão à nossa volta, mas sem que a gente se perca nas coisas do mundo. E esse item, o item 4, que começa falando sobre a realeza de Jesus, é muito importante. Por que nós precisamos, relembrar lá atrás o que aconteceu lá na época com Pilatos e Jesus, Pilatos e Jesus, aquele encontro. Porque ele é de suma importância para todos nós. Ali Jesus nos traz essa questão da vida futura, nos traz essa verdadeira realeza que nós muitas vezes não percebemos. Ali não tem como nós adentrarmos esse capítulo sem a gente dar uma passadinha rápida lá pelos primeiros itenzinhos para a gente entender o que os evangelistas nos trazem, tá? Então Kardec traz ali o evangelista João, quando ele diz assim: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Então Jesus ainda não deixou definitivo que não seria, Ele diz que ainda, porque havia um trabalho para que esse reino de Jesus acontecesse aqui. E nós precisamos pensar muito assim, porque na época ali nós estávamos lidando com uma realidade material, que era Pilatos, e uma realidade espiritual, que era Jesus. Jesus estava trazendo aquela situação toda do que nós viveríamos na questão espiritual. E Pilatos ainda não tinha essa visão, ninguém na época tinha, eles não conseguiam ainda ter esse entendimento. O que era um rei naquela época, se nós formos pensar, Quando a gente assiste algum filme, quando a gente estuda a história, a gente vê até pela vestimenta dos reis, como é que eles se vestiam, Aquelas roupas, aquelas joias, e se sentiam muitas vezes deuses. E Jesus vem naquela sua simplicidade. E o que eles esperavam, Um rei que fosse combater, um rei que fosse ali, para mostrar
inclusive através da espada, né? E aí vem Jesus com a sua humildade, com o seu amor, mostrar verdadeiramente o que é uma realeza. Então é bem importante para a gente pensar, porque quando a gente vê, inclusive, gente, assim, eu não estou fazendo propaganda de série, de filme, mas me chamou muito a atenção, eu estou assistindo uma série que se chama Imperatriz, lá no Netflix, né? Não sei se vocês já viram. E ali mostra, gente, muito bem essa questão do poder. Essa questão daqueles que estão abaixo e daqueles que ficam acima, né? Que triste isso, gente. Né? Aquela realeza de comilanças, de joias, inclusive se diz, inclusive tem um momento onde é dito para essa moça que faz o papel de imperatriz que ela não deveria olhar para eles, né? Sendo que ela queria olhar, porque ela via o povo passando fome, passando as suas necessidades, mas é uma realeza. Então a gente vai tendo uma ideia muito errônea de realeza, e Jesus vem nos mostrar o que é realmente essa verdadeira realeza. Aí eu trouxe para a gente pensar um pouquinho lá na questão 1018 do Livro dos Espíritos, porque Kardec, gente, logo no início ele está ali, né, codificando a doutrina espírita, ele tem muitos questionamentos, assim como nós hoje temos, e quanta coisa boa ele deixou para nós, que ele foi lá e já perguntou, já deixou, hoje a gente pode pegar a obra. Livro dos Espíritos é uma luz nas nossas almas. E ali, Kardec pergunta na questão 1018 assim: em que sentido se deve entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Né? Porque Kardec ficou um pouco... Ele gostaria de saber, ele queria saber, mas como que a gente pode entender isso? E aí, a espiritualidade responde para Kardec assim, respondendo assim: o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem, ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra. Os homens com eles não estão. Então, naquele momento ali, a espiritualidade responde para Kardec: os homens com o Cristo não estão. Será que nós estamos com o Cristo? Essas respostas que a espiritualidade nos traz, faz a gente repensar. Será que nós realmente estamos nessa realeza de Jesus, que é aquilo que ele veio trazer, que ele veio transformar? E Jesus, naquele momento que chega para Pilatos e fala ali naquele momento, que ele diz que o reino dele não é deste mundo, e Pilatos não entendeu, ou fez que não entendeu, porque na realidade a gente não sabe muito o que se passava naquele coração, mas ele vem nos trazer luz, Jesus, nesse momento. E a gente vê em cada momento, em cada passagem, em cada encontro do Cristo, né? E ele deixa, inclusive, para nós alguns ensinamentos bem importantes que são luzes, que essa realeza nos traz. O que ele diz para nós? Anotei algumas coisas bem importantes. Não vos inquieteis pela posse do ouro. E a gente vê lá naquela época como isso era, né? E ainda até hoje, será que não? Sabe aquela frasezinha, quer conhecer alguém, dá o poder a ela, dá o dinheiro, né? Então a gente vê situações que hoje não são muito diferentes do que eram na época que o Cristo veio para fazer essa transformação. Então Jesus deixou essa luz, o reinado dele foi esse, de deixar luz nos nossos corações. E ele traz essa frase, ele traz também assim: olhai os pássaros nos céus, dando aquele exemplo, né, do como é que os pássaros viviam, né? Outra bem importante, né, nas situações, por exemplo, que a gente pode ver no encontro de Jesus, quando ele vai à casa de Marta e Maria. Ali, gente, ele deixou uma luz para todos nós. Esse era o reinado do Cristo. Modificar, transformar corações. Ele não estava preocupado se ele teria que chegar com aqueles cavalos bonitos, né, com ouro. A gente vê pelo próprio nascimento do Cristo como foi na sua simplicidade. Ele não estava preocupado com isso. Porque a preocupação dele era que o reino dele, sim, um dia viesse a atingir o coração em cada um de nós. E quando ele está lá na casa de Marta e Maria, se vocês não conhecem essa passagem, vão lá buscar, gente, tá? É muito lindo e vem muito para nós. Porque todos nós temos, eu acredito, talvez vocês não tenham, mas eu acredito que cada um tem um pouquinho de Marta e um pouquinho de Maria. Às vezes a gente tem mais de Marta do que de Maria. Pode ser que eu esteja errado.
que acontece? Marta recebe o Cristo e vai lá, né? Começa a limpar as coisas, arrumar e não para. Fica o tempo todo ali fazendo as coisas e ela chega para o Cristo e Maria estava ali aos pés do Cristo ouvindo os ensinamentos dele. Aquela luz, né? Que aquele nazareno, aquele mestre, aquela realeza real nos traz. Então Maria pegou a melhor parte, é o que Jesus diz para ela, porque ela diz, você não fique inquieta por ela estar aí parada e eu fazendo tudo, né? E aí o Cristo diz para ela, né? Ela pegou a melhor parte, e essa ninguém me tirará, que é o ensinamento, que é aquilo que Jesus estava trazendo. Então ali Jesus já coloca a luz naquele momento. Depois ele, naquela passagem também, com Jesus e a mulher do poço, lembram? Também linda passagem, né? Que Jesus para ali, aquela mulher, ele pede que ela lhe dê água, e ele fala para ela que a água que ele trazia saciaria a sede dela, e ela não precisaria daqui de todos aqueles outros. Porque quando a gente tem esse conhecimento que a doutrina nos traz, que é o que o Cristo deixou, nós não temos mais aquela sede. E vou dar um exemplo para vocês, assim, todas as religiões são importantes, porque de alguma forma elas nos transformam, né? Eu não nasci em lar espírita, meus filhos nasceram, mas eu não. Mas eu era cheia de questionamentos, como muitos de nós somos, né? E quando eu cheguei à doutrina espírita, nossa, que coisa boa. Eu poder entender que eu podia questionar, que eu podia perguntar, que eu podia estudar, que eu podia ir lá e procurar e ver realmente, mas por que Deus quer assim? Por que Jesus fez daquela forma? Então, nós chegamos à doutrina espírita porque estamos sedentos. E quando a gente chega à doutrina, como a gente fica assim aliviado, ao mesmo tempo preocupados também, porque sabemos que somos herdeiros de nós mesmos, sabemos que nós, daqui para frente, né, temos o conhecimento, então aquele conhecimento precisa virar vivência. Então essa doutrina, ela é muito importante por isso, porque nos descortina aquele véu, que eu estou falando já antes do que eu ia falar depois, né? E depois, gente, outra passagem, que essa realeza que era o Cristo nos deixou, aquele momento dele, com a mulher adúltera ali. Gente, que ensinamento Cristo fez ali. Um rei, né? Como a gente vê em alguns filmes de realeza e na história, o rei da história, o rei terreno daqui, né? Se nós tivéssemos, vamos imaginar hoje aqui um rei, como é que era forca, apedrejamento, em nome de Deus se matavam, se faziam atrocidades. O que Jesus mostra ali a verdadeira realeza, né? Que quem tiver sem erro, né? Que atire a primeira pedra, mostrando que todos nós temos imperfeições quando nós olhamos e julgamos o outro, né? Então essas passagens do Cristo vai nos mostrar a verdadeira realeza dele. E aí, gente, lá no item onde nos fala de que começa a realeza do Cristo, né, ali no item 4 que Kardec nos traz, olha que comentário interessante, que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas não terá ele uma realeza também na terra? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que pelo seu gênio ascende à primeira plana, numa ordem de ideias quaisquer, ou todo aquele que domina o seu século e influi sobre um progresso da humanidade. Quem de nós já não ouviu falar no rei do futebol, né? O rei da Jovem Guarda? Eu era pequenininha e eu gostava de ouvir o Roberto Carlos, ouvia falar que ele era o rei, mas hoje eu sei que ele é um ótimo cantor, mas é muito longe de ser uma realeza mesmo para nós, porque nós temos a ideia da realeza espiritual, porque essa é aquela que ultrapassa a morte física. E ela vive até hoje como é o Cristo. E aí nós precisamos pensar, né? Tem um item nesse próximo capítulo que é o ponto de vista. E aí fica para a gente refletir um pouquinho. Como está o nosso ponto de vista? Nós olhamos o Cristo e nós examinamos o Cristo no nosso ponto de vista material ou no nosso ponto de vista espiritual, né? Nós entendemos, nós compreendemos que Jesus é a verdadeira realeza? Por que será, né, que ele é a realeza? Por que será que ele é rei? E ele continua rei até hoje. Por quê, gente? Porque ele era um espírito puro, ele chegou ao espírito puro. Os espíritos puros verão a Deus, e ele vê a Deus. Então ele realmente é a verdadeira realeza. Não é aquela realeza que a gente vai olhar hoje a história de alguns reis que nós soubemos da história, que hoje não tem nem seu reinado, tudo foi por pedra abaixo. Não é verdade?
Ficou lá escrito o nome, mas não deixaram nada de coisas assim que a gente... Inclusive a Amélia Rodrigues nos traz aqui. Depois eu vou dar uma lidinha aqui para a gente entender o que ela diz que aconteceu com alguns reis. Né? E o reinado do Cristo até hoje ele reina. Só que ele precisa reinar até dentro de cada um de nós. Nos exemplos que ele nos deixou, nas suas passagens, nas situações que nos chegam, nas oportunidades. Quantas vezes passa uma oportunidade e a gente pensa assim, ai, mas por que eu fiz dessa forma? Eu li lá, eu ouvi isso, eu queria fazer diferente. A gente vai ter outra oportunidade, nós não vamos perder, vamos aproveitar, porque vão nos chegar o momento da gente colocar em prática aquilo que a gente aprende, mostrando essa verdadeira realeza. Depois eu busquei também, na 1019, a última pergunta do Livro dos Espíritos. O que será que Kardec pergunta a espiritualidade, né? Kardec, muito curioso, e com perguntas assim excelentes para a espiritualidade, ele pergunta aos benfeitores espirituais: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? E aí a espiritualidade diz para Kardec: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz até assim, por que há mal ainda na Terra, né? E às vezes a gente pode se perguntar, mas por que ainda existe maldade, né? Por que ainda Deus permite que existam pessoas más, né? E a espiritualidade também diz que o mal, ele aprende com o exemplo dos bons. O problema é que o bom é tímido, né? Às vezes a gente vê aquela notícia assim que chama a atenção, que é uma notícia negativa, uma notícia de violência, a gente divulga, aquilo toma uma dimensão muitas vezes, ou a gente curte. E o bem é tão tímido, porque tem tanta gente fazendo coisa boa, que a gente nem imagina, não são divulgados, né? E aí a espiritualidade ainda continua: porque farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade, por meio do progresso moral, e praticando as leis de Deus é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dele afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Porque a gente ainda não tem esse reinado do Cristo dentro de cada um de nós, e nem aqui na Terra ainda, porque nós ainda temos muito orgulho, né? Nós ainda temos egoísmo, vaidade, talvez seja só eu, né? Um pouquinho, estou falando por mim, mas a gente sabe o que toca no coração de cada um de nós, né? A gente sabe o porquê muitas vezes é tão difícil dar o perdão para aquela pessoa. Às vezes eu olhar no olho, eu conseguir fazer uma prece por aquela pessoa. E às vezes a gente tem aquela ideia de fazer o máximo. E a gente pode trazer para nós agora o Natal. Está chegando, mês que vem é Natal. Qual é o meu ponto de vista do Natal? Porque é um item desse capítulo também, o ponto de vista. O Natal para mim, né? Eu penso nele como um ponto de vista material ou um ponto de vista espiritual? Ou eu consigo alinhar os dois? São coisas que a gente precisa pensar. Eu trabalho no meio de muitas pessoas onde eu vejo uma correria atrás de empréstimo muitas vezes, porque o meu filho quer isso, minha filha quer aquilo, e eu preciso dar. E às vezes a gente esquece de se doar para um filho, a gente esquece de doar o Cristo para esse filho, ensinando que o que é. A gente sabe que a data até não seria essa, mas é onde a gente comemora. Qual o verdadeiro significado do Natal? Será que a gente já parou e já falou para os pequenos isso? Ah, mãe, mas eu quero ganhar tal presente, né? Ah, mas é teu aniversário? A gente pode dar um pé frio, né? De chegar e ser dia 25 mesmo, aniversário, né? Mas a gente tem que perguntar, é teu aniversário? O aniversariante é tu? Porque às vezes a gente faz assim, mil coisas, e a gente esquece que às vezes, gente, é no micro que a gente consegue atingir o máximo. Muitas vezes nós pensamos, mas se eu tirar um dinheiro grande, ou se eu quiser, eu vou fazer isso, eu vou abrir... E aí a gente deixa de fazer as coisas pequenas. E não só no Natal, mas a gente precisa pensar nisso também. Muitas vezes, gente, é um abraço que alguém precisa, é um alimento de uma cesta básica que vai alimentar junto com um abraço. Entendeu? São pequenas coisas que fazem uma baita diferença no caminho de alguém. Isso é o que o Cristo nos trouxe quando ele vem trazer sobre a sua realeza. Ele veio mostrar isso para nós em cada momento, em cada situação que ele se encontrava, né? Então fica para a gente pensar, né, um pouquinho.
Aquilo que a gente quer às vezes demais, a gente pode começar nas pequenas coisas. E ainda continua assim, Kardec traz, esta realeza, no caso a terrestre, acaba com a vida, a existência do corporal, cadê os reis, né, que nós conhecemos, né? A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa sobretudo após a morte. Qual é a realeza que a gente sabe que mesmo após tudo que aconteceu, foi colocado na cruz e reina até hoje? É o Cristo, que dividiu a história em antes e depois dele, né? E continua, e nós podemos pensar assim também, se nós formos ver lá na obra O Consolador, ali já é nos trazido que muito antes do planeta Terra ser o que é hoje, muito antes dele começar a sua construção, ele já era o governador da Terra. Ele já era. E a gente vê lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta qual, né, o maior exemplo para nós seguir de modelo e guia, né, para a humanidade, e a espiritualidade responde, Jesus. Então, ele é o nosso rei. E reina até hoje, só que precisa reinar, como eu tinha falado antes, nos nossos corações, né? Lá na obra Boa Nova, o livro de Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, nós vamos encontrar um momento bem interessante também, que é quando o sacerdote Hanan chega a Jesus, né, porque ele vê ali Jesus falando do seu reinado, e ele debochando, olhando e rindo para Jesus, né, olhando, imagina um nazareno desse jeito, né, mal calçado, com aquela roupa, quer ser rei, pensando na sua mente ali, e aí ele chega e pergunta assim para Jesus, né, o sacerdote Hanan, Galileu, que fazes na cidade? E Jesus responde, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E aí Hanan, né, fica olhando assim com aquele ar, né, imagina, né, e aí o Cristo exclamou, o Cristo com modesta nobreza, né, quando ele fala isso, venho instalando o reino de Deus. E aí ele diz, Hanan, reino de Deus? Né, como quem diz, tu trazendo o reino de Deus, né? E aí tornou o sacerdote com acentuada ironia. O que pensas tu venha a ser isto? Reino? Né? O que é isso? Fala para ele, como assim tu ter um reino? E aí Jesus responde, esse reino é a obra divina no coração dos homens. Como é que eles iam entender naquela época o que era isso? Porque só pensavam em coisas materiais. A gente vê pelos próprios fariseus, com as suas roupas impecáveis, nas suas falas, os seus rituais externos que tinham, e Jesus vem mostrar que ele estava fazendo isso no coração. Esse era o reino de Deus, no coração. Por isso, em cada momento, em cada fala, em cada situação que Jesus nos traz, né? E a gente vê, inclusive, esse mestre, quando ele fala isso, ali me lembra que na mesma obra nós temos a história de Joana de Cusa. Conhecem? Levanta a mão quem já ouviu falar sobre a história de Joana de Cusa. Gente, um exemplo maravilhoso. Tem pouca gente, hein? Vamos procurar, gente, lá no livro Boa Nova. É linda a história. Mostra a história de um casal, Joana, né, que servia ao Cristo, né, e o seu esposo, né, já nem nada, nem um pouco, né, mas eu não vou contar a história para vocês, só vou contar assim uma parte dela que é muito importante, porque muitas vezes nós, por exemplo, queremos trazer outra pessoa, ou nós queremos a compreensão, às vezes é a esposa que vem, é o marido que vem, a esposa não vem, né, ou o marido não vem, e a gente gostaria que tivesse com a gente aqui ouvindo, aqui estudando, né, e ela procura Jesus, e pede para o Cristo ali na hora, o que ela faz com aquele marido que não a compreendia, que não entendia que ela queria servir o mestre, né? Só que é mais lindo lá no livro vocês lendo, tá, gente? E ali, Jesus olha para ela e diz, volta para casa, Joana, ama teu marido, ama como um filho, compreende, entende? Porque mostrando para ele que era através do exemplo dela que ela talvez tocasse aquele coração. Então, é uma história linda. Então, Jesus, a todo momento, na sua passagem, ele agia como um verdadeiro rei. Mas aquele rei do reinado interno de cada um, fazendo essa transformação em cada um de nós. A história de Joana é bem linda. Se vocês quiserem ler Deus no início, vale a pena, gente. A gente vê também, já tá quase, né, a gente indo... Vou pular aqui, que eu trouxe material para a gente fazer um seminário. Eu não vou passar o horário hoje, vou me comportar, tá, gente? Nessa obra aqui, quando Voltar à Primavera, de Amélia Rodrigues, o espírito Amélia Rodrigues, nos traz, através da psicografia de Divaldo Franco, uma situação bem interessante para a gente pensar.
O item é antes Jesus, lá no item 1 do livro. Eu não vou ler o livro, não se assustem, tá? Só vou dar uns exemplos para vocês. Amélia, ele comenta as realezas, né? E compara esses reis. Quando eles nasciam, como é que eram os rituais, né? Quando eles morriam, né? A expectativa do nascimento de um rei, porque tinha que ser um rei, não podia ser uma rainha. Tudo isso, né? As coisas assim, dessas coisas terrestres, ainda mundanas, né? Sobre a vida que eles levavam enquanto sustentavam as suas coroas. Cada um com a sua coroa ali sustentando, e essa vida que eles levavam. Enquanto nesse reinado, onde tinha lá uma coroa, comilanças, festas, o povo morria de fome, o povo adoecia, o povo tinha assim um excesso de trabalho enorme, né? Então assim, Amélia Rodrigues, o espírito Amélia Rodrigues nos traz alguns exemplos. Se vocês quiserem ler depois o capítulo 1, é bem interessante, vocês vão entender porque ele é bem longo. Eu só vou trazer uns exemplos que ela trouxe de alguns reis da época, e rainhas inclusive, como ela foi a situação no desencarne, o que elas passaram, foi bem interessante. Ela traz o exemplo de Marco Antônio. Marco Antônio suicidou-se para evitar a humilhação no Fórum de Roma, sobre a grilheta de Otávio. Ele ia ser humilhado, então ele preferiu suicidar. Era um rei, né? Era um rei. Um rei terreno, né? Um rei daqui, um rei material, se nós formos pensar, né? Aí ela traz o exemplo de Filipe I de Espanha, o chamado Formoso. Exalava insuportável cheiro fétido antes que a morte o conduzisse à realidade da vida. Ele mesmo ficou ali naquele estágio, naquela situação, né, por coisas também que ele, como rei, não teve um olhar, não teve o reino do Cristo dentro dele. Aí ele traz Isabel I da Inglaterra, que engrandeceu e a governou com a mão de ferro. Quantos governantes nós tivemos com mão de ferro, né? Inutilmente suplicou mais alguns minutos antes de atravessar o pórtico do túmulo, como qualquer criatura vencida. Então ela pediu mais um pouco, né? Quantos de nós, a gente quando desencarna, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, trabalho em hospital. Eu nunca vi alguém, nos últimos minutos ali, que está deixando o corpo físico, alguém dizer assim, ó, como eu me arrependo de não ter comprado o carro do ano. Como eu me arrependo, sabe, de não ter tido aquela casa dos sonhos. Mas a gente vê muitos dizendo, como eu me arrependo de não ter conseguido abraçar mais, perdoar mais. Fica pra gente refletir, né? E ela traz o exemplo de Catarina de Médici, que desencadeou a terrível matança religiosa. Não se furtou ao mesmo destino de suas vítimas. Ela passou pela mesma situação. Era uma rainha, né? Depois nós tivemos Luís XIV, que governou por mais de 70 anos a França e foi o último exemplo do absolutismo monárquico, elaborador do direito divino dos reis. Sucumbiu envelhecido, deixando a França esgotada. E aí a gente vê, né, aquelas decisões em sua própria causa, né? Aquelas pessoas assim que faziam mais as suas leis em benefícios de si mesmo, não, porque Deus quer que a gente haja assim, que seja assim, né? Com Jesus, no entanto, uma singela estrebaria foi elevada a berço de luz para seu primeiro contato com os homens. Não precisava, era o rei, né? Era o mestre, o governador do nosso planeta. E nasce aonde, gente? No meio dos animaizinhos, ali dos animais, uma estrebaria, mostrando já ali o que realmente importa, que é a simplicidade. Não há problema nenhum em a gente obter bens, da gente, né, lutar. O problema é como a gente faz isso e que olhar eu tenho diante daquilo que eu tenho, né? Um olhar em relação ao outro. Então são essas situações que muitas vezes nós passamos o nosso olhar e não paramos, muitas vezes, para ver. Às vezes é dentro da própria família, às vezes é no trabalho. Um coração partido ali a gente nem percebe. A gente não dá um olhar, a gente não dá o nosso ouvido, a nossa atenção, porque estamos geralmente numa correria, desenfreado, buscando coisas, às vezes, que às vezes a gente consegue tirar alguém de uma porta ilusória, do suicídio, às vezes a gente pode conseguir, dá para tentar, às vezes a gente vai conseguir, né? A gente conseguir mudar a postura daquela pessoa para que ela comece naquele momento ali a já fazer esse reino do Cristo nela. Eu conversava esses dias com uma chefia nova minha, ela há pouco tempo trabalhando comigo,
E eu pensei assim, como eu posso colocar para ela as questões espirituais, né? Aí eu falei para ela assim, tu tem religião? Ela disse assim, eu não tenho, mas eu gosto muito de ouvir assim, as coisas que falam de Deus, de Jesus, eu gosto. Eu já posso te dar o livro dos Espíritos para te ler, de perguntas e respostas. Ela está no meio do livro, gente. Esses dias ela me mandou, Lu, eu não entendi muito isso aqui, tu pode me explicar? Gente, é uma forma da gente tocar, não precisa ser muito. A gente sabe, é só a gente ter, é pequenas coisas, é em pequenas falas. Deus fala com o homem através do homem, e Ele vai nos usar muitas vezes para isso, e Jesus veio nos mostrar isso. E aí nós vamos encerrar com o livro Irmão, psicografia de Chico Xavier também, né, que o Espírito Emmanuel nos traz através de Chico, que diz assim, no reino do coração, realmente não podes aguardar o reino de Deus na terra de agora, mas pode desde agora iluminar o reino de Deus que estás em ti, que está em ti, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós, do jeito que a gente olha, do jeito que a gente fala, naquilo que nós colocamos nas vivências, né? E agora, Natal chegando, uma ótima oportunidade, né? Para a gente mostrar realmente o sentido do Natal, porque ele se perdeu para muitas famílias, gente. O verdadeiro sentido do Natal se perdeu não só para as famílias, mas a gente vê assim na sociedade, e nós alimentamos muito isso. Precisamos trazer esse rei de volta ao seu reinado do Natal, mostrando ali a simplicidade, a humildade e o amor, né? Para que esse reino realmente se faça em cada um de nós. Eu agradeço a oportunidade, agradeço principalmente por vocês, né, terem a paciência de me ouvirem um pouquinho, né, e tudo que eu busquei e trouxe para vocês estão nas referências aqui da doutrina. Se quiserem, depois eu deixo para vocês. Obrigada.